E aí, galera, como é que estamos? Tudo bem com vocês? Tudo legal? Essa é a aula de número 14 e vamos continuar com a construção da esfera. Como eu havia falado na aula passada, essa sequência de aulas com a esfera, ela vai ser diferente das outras, né? Por quê? Porque quando eu trabalhei o cubo, a pirâmide com base quadrada, o cone e o cilindro, eu trabalhei para cada aula 3 representações logo de primeira. Eu trabalhei a linha do nível do olhar, aí trabalhei a construção abaixo do nível do olhar, entre o nível do olhar e acima do nível do olhar. Como a esfera é uma figura um pouco mais trabalhosa de fazer, não vou dizer nem que é difícil, é trabalhosa de fazer, porque é só a construção de, mais uma vez, né? Sempre relembrando, mas volta aí nas aulas que vocês vão ver. A esfera simplesmente são 3 quadrados, e nesses 3 quadrados a gente vai trabalhar a forma circular, círculo. Só que como o quadrado ele se distorce, né, as formas se distorcem de acordo com a nossa visão, com a nossa posição em relação a ele, então o quadrado superior ele não fica totalmente em verdadeira grandeza, então o círculo não é um círculo perfeito, é um círculo em perspectiva. Vamos colocar ele no centro dela, aqui na horizontal, também um outro quadrado na vertical, porém de frente, né, um círculo aqui no meio, e um outro quadrado totalmente diferente, que a gente vai chegar para o centro também. Porém, como você distorce a forma, esses círculos, os quadrados não estão de maneira exata, também os círculos não vão estar. Hoje eu fiz o seguinte, eu trouxe isso aqui, ó galera, isso aqui são 3 argolas, vou chegar mais perto assim para ver se dá para vocês perceberem. Eu peguei essas 3 argolas, um armarinho qualquer, e eu trabalhei os eixos, né? Eu acho que estava assim quando a gente desenhou. O eixo frontal foi o eixo azul, né? Aí assim, eu pintei de qualquer jeito aqui com hidrocor, mas depois eu vou tentar melhorar isso aqui. Fiz hoje rápido de primeira, só para vocês terem uma referência melhor de entender, perceber tridimensionalmente o que é que a gente está fazendo no papel. Né? A gente está trabalhando um círculo dentro. Imaginem isso aqui dentro. Você tem um cubo, dentro dele aqui, na horizontal, é como se eu pegasse esse quadrado superior e descesse, eu tenho este círculo daqui. Este círculo que está horizontal, né? Só que ele é uma perspectiva, então é um círculo em perspectiva. Temos este círculo daqui, que está ajustado a esse eixo azul aqui, está frontal, e temos este outro círculo daqui, que é o que está de frente para a gente, que seria esse aqui do eixo verde, porém no desenho da aula passada, que foi a aula de número 13, a gente trabalhou com um ponto de fuga somente, então eu expliquei que quando você trabalha com um ponto de fuga, acho que eu já venho explicando isso já há muito tempo, normalmente, você que é aluno, está treinando agora a perspectiva, entendeu que é preciso ter a perspectiva para tudo que você vai desenhar. Você vai ler em alguns livros que perspectiva ela pode ser feita com um ponto de fuga, que é a paralela, perspectiva com 2 pontos de fuga, que é a oblíqua, e perspectiva com 3 pontos de fuga, que é a aérea, né? Que eu mudei até o nome dela aqui. Eu gosto de chamar a perspectiva de 3 pontos de fuga, perspectiva real, porque como realmente nós observamos tudo que está ao nosso redor. É da maneira de que tudo tem 3 dimensões. Tem altura, largura e profundidade, e com isso você consegue distorcer para 3 pontos de fuga. E com isso você tem a maneira real de ver as formas. A perspectiva de um ponto de fuga, que é a paralela, normalmente nos livros eles dizem, você pode fazer, você pega o ponto, pode chegar um pouquinho para um lado para o outro, mas isso não existe. Por que não existe? Eu já expliquei algumas vezes, eu vou tentar explicar também de maneira rápida aqui. Quando você pega uma forma dessa daqui, que você está trabalhando de frente, você tem um ponto de fuga, ela tem que estar realmente de frente para a sua visão. Você tem um ponto de fuga, todas as arestas têm que seguir realmente em direção a esse ponto. A partir do momento que você desceu, você vai ter um ponto de fuga para essas linhas, para essas arestas, e um outro ponto de fuga já para essas aqui, porque já perdeu o centro do eixo de sua visão, e por consequência disso, tudo que saiu do eixo já começa a perder a proporção. Você tem que fazer um ponto. Pode ser tanto um ponto para cima, quanto para baixo, quanto para a esquerda, direita, quanto para a esquerda. Tanto faz. Tem que ter outro ponto, vai ter que distorcer de novo. Mas no desenho artístico, na representação de desenho artística, a gente tem a nossa licença artística de poder usar. Por quê? Porque essa distorção, o ponto é muito distante. É como se você fizesse um ponto, você tivesse que colar, sei lá, 10 folhas de papel, e aí você vai fazer um ponto lá longe, você vai trabalhar com essa regra, e isso aí é inviável para o desenho, né, para a representação
fácil do desenho artístico. Então, não é correto fazer. Na aula passada eu fiz o cubo com ponto de fuga, eu fiz essas distorções e a esfera acabou que saiu meio que oval. Na última, aí tá. Essa aula da agora, vamos trabalhar com 2 pontos de fuga. Eu só vou fazer uma também. Só quero fazer um. Porque todos os 3 exercícios eu vou trabalhar da mesma maneira que o primeiro. Eu vou construir tudo de maneira técnica, assim, semi-técnico. Eu vou usar a régua, né? Vou tentar fazer de maneira alinhada, mas também sabendo que é artístico. E, mais uma vez, lembrar vocês que tudo que eu estou fazendo aqui, na verdade, são exercícios para que vocês tenham essa noção e esse entendimento bem fundamentado na mente de vocês, na técnica, na prática. Por quê? Porque quando a gente começar realmente a fazer o desenho que a gente quer fazer, não importa qual seja, sei lá, quero fazer um dragão, quero desenhar um robô, quero desenhar uma natureza morta, um jarro, uma fruta, quero desenhar uma paisagem urbana, uma paisagem litorânea, uma paisagem rural, não importa. Quando a gente for começar a desenhar, e nós vamos desenhar, porque eu acho que dá para desenhar muita coisa, eu tenho certeza disso, eu não acho, eu tenho certeza disso, vocês vão ver como é fácil representar, uma vez que vocês tenham essa noção da construção das formas básicas, que são essas 5 formas que a gente está trabalhando até agora. Essa é a última forma, né? Estamos na segunda etapa dela, para chegar à terceira, 3 pontos de fuga. Mas é isso. Então eu vou fazer só um desenho agora, também com material técnico bonitinho. E os 3 exercícios dessa aula, eu vou trabalhar também construindo direitinho. E aí eu espero que fique claro para vocês, né? Vou usar hoje isso aqui, ó, para tentar explicar melhor. Beleza? Vamos lá. Pronto, galera. Então vamos ao desenho. Vamos à construção. Vai ser a construção com 2 pontos de fuga, né? A gente vai trabalhar a ideia de 2 pontos de fuga, a construção da esfera. Lembrando, mais uma vez, né? Todas as construções são feitas a partir de uma estrutura cúbica, né, uma forma cúbica, a mais básica de todas e a mais completa, né? Uma vez entendendo essa forma, você consegue associar todas as outras formas nela. E uma vez que você consiga fazer isso, você terá toda a ideia de representação de vistas. Se você entende a construção completa de uma forma cúbica, você entende face superior, face inferior, você entende lateral, outra lateral, face anterior e face posterior, né? Todas. Né? Frontal, do fundo, superior, inferior e laterais. Dentro disso aí vamos trabalhar a forma geométrica da esfera. Toda vez que a gente termina uma esfera, ela sempre será um círculo, mas hoje eu trouxe isso aqui para facilitar. Comprei um conjuntinho de argolas desse daqui, ó, uma argolinha normal mesmo, comprei no armarinho, e aí eu fiz isso daqui. Juntei elas, passei uma colinha, né, uma super bonder aí, coloquei uns barbantes. Não tá toda pintada não, mas eu acho que vai ajudar pra gente, né? Se eu não me engano, foi assim que a gente trabalhou. O eixo frontal, imaginem aqui, né, um quadrado passando, né, envolvendo esse círculo. Então quando você olha ele de frente, o quadrado aqui ele é nulo. Mesma coisa aqui, um quadradão aqui e um outro quadrado aqui, horizontal. Né? E eu trabalhei com vocês, o eixo frontal foi o azul, né, aquele de frente. O lateral na horizontal foi o vermelho e na vertical o eixo verde. A gente vai trabalhar isso aqui agora e de vez em quando eu vou pegar para relembrar pra gente, beleza? Vamos começar a pegar minha régua sujinha, né? Deixa eu dar uma limpada aqui nela, para ver se ela melhora. E eu quero trabalhar nessa primeira representação com 2 pontos de fuga, eu quero fazer abaixo do nível do olhar. Eu não me recordo se quando eu fiz com 1 ponto de fuga também foi abaixo, eu acredito que sim. Eu vou trabalhar abaixo no nível do olhar, mas lembrando que os 3 exercícios que vamos fazer ao longo desta aula, né? Quer dizer, os 3 exercícios vão vir após essa aula, vão ser com as 3 vistas. Abaixo do nível do olhar, entre o nível do olhar e acima do nível do olhar. Então eu comecei com uma linha, a linha do nível do olhar, e vou trabalhar 2 pontos de fuga. Agora sim, de hoje que eu estou tentando colocar 2 pontos de fuga, né? Nos desenhos, então ponto de fuga da direita, ponto de fuga da esquerda. Vou deixar até os pontos aqui dentro, para ver se facilita a construção. Já que a construção é um cubo com 2 pontos de fuga, o primeiro passo é fazer uma aresta, né? A aresta que está mais próxima da gente.
Vou trabalhar essa aresta um pouco mais para o lado, porque eu preciso dar uma inclinada. Eu não quero que ele fique totalmente alinhado, assim, a minha visão. Se bem que funciona também, mas eu quero uma leve inclinação. Fazendo uma leve inclinação, eu consigo perceber melhor a mudança da rotação dos círculos que vão estar inseridos nessa construção, assim, essa construção da forma esférica, né? Então vamos lá, vou trabalhar aqui uma aresta. Esse primeiro desenho eu vou deixar ele bem firme, eu quero que ele fique bem legal, né? Então eu vou imaginar uma linha aqui perpendicular à linha do nível do olhar. Vou trabalhar também com 10 centímetros para que fique bem claro isso aqui. Eu vou ligar a esta altura aos 2 pontos de fuga. Tomara que funcione, viu, galera? Com tudo aqui dentro da... Acho que funciona assim. O outro ponto de fuga. Liga na altura, né, o ponto de fuga. Embaixo também. Bom, com isso eu já tenho linhas auxiliares para começar a representar, né, a forma do cubo. Então, eu vou determinar aqui uma distância. Essa distância tem que ser menor do que essa, porque um cubo em perspectiva ele não pode ter a mesma medida, né, que a aresta que está em verdadeira grandeza à sua visão. Então, eu vou aqui achar que essa medida aqui em perspectiva, né? Vamos lá, seria o que? Isso aqui, aqui, não posso usar essa medida, tem que reduzir. Eu vou acreditar que isto aqui seja essa medida em perspectiva. Então, vou trabalhar uma paralela linha vertical, né? Aqui não é um trabalho com 2 pontos de fuga, é um trabalho ou com 3 pontos de fuga. Se fosse com 3, essas linhas estariam distorcendo também para o terceiro ponto que estaria aqui abaixo. Vou determinar a distância aqui do outro lado, provavelmente um pouco menor do que essa. Eu acho que tá bom. Não, aqui tá bom. E vou fazer outra linha em paralelo a essa linha vertical. E vamos ver se funciona. Será que vai funcionar o cubo desta vez? Porque dentro dele temos que entender a forma da esfera, né? Lembrando que essas aulas são aulas com a intenção de deixar claro, né, toda essa situação dos sólidos geométricos, pois tudo que você quiser representar na sua vida de artista, tudo que você quiser fazer, você consegue associar às formas básicas. E uma vez que você tenha essas formas bem estruturadas e bem assim, bem entendidas, né? Ficou claro o entendimento entre elas. Você consegue associar isso a tudo que você vai fazer e tudo vai ficando mais fácil. Eu acredito que fique legal aqui, ó, do jeito que está fazendo aqui, eu acredito que fique legal. Então, tem um ponto aqui, um ponto aqui. Esses 2 pontos devem coincidir. Deixa eu ver se coincidiu, se ficou bom. Tá bom. Tá bom, coincidiu sim. Estou usando material técnico, mas só estou usando só uma régua, né? Não é obrigação fazer com os materiais técnicos, porém eu quero fazer esse desenho assim para que fique mais claro né, o entendimento aqui, que a gente não perca essa linha de raciocínio agora inicial, para que no futuro, quando a gente começar a desenhar de maneira direta, isso aqui já esteja bem firmado em nosso entendimento. Vou deixar aqui mais firme. Trabalhar com lápis de cor também para facilitar as arestas verticais. Pronto. Ficou um pouco acentuada essa distorção, né? Porque a forma está... Os pontos estão próximos, mas não tem problema algum. Certo? O importante é vocês executarem o exercício. E assim isso fica mais
mais firme na mente, né? Tá, vamos lá. Eu preciso fazer aqui, eu tenho um cubo. Esse cubo está 2 pontos de fuga abaixo do nível do olhar, está com a distorção bem maior, né? Aqui, como a forma é real, a gente está visualizando aqui, então a gente não tem essa distorção tão acentuada. Mas tudo bem, eu preciso pegar um quadrado desse, colocar ele aqui dentro, no centro, na vertical. Preciso pegar um quadrado desse aqui também, trazer ele até o centro aqui, dessa forma cúbica, aqui no centro, na vertical também. Preciso pegar um quadrado desse aqui, superior, e empurrar ele até o centro e trabalhar outro quadrado aqui no centro da forma, só que horizontal. Então, como começar a fazer isso? Achar o centro de todas as faces. E que é justamente onde a esfera toca em todos os 6 pontos. Né? Como eu falei na aula passada, a esfera toca em 6 pontos em um cubo. São justamente esses 6 pontos. Bom, já achei esse ponto aqui. Quero fazer o quadrado horizontal. Vou começar com ele. Ó. O quadrado horizontal ele vai me determinar a representação dessa primeira elipse aqui. Ó. Essa elipse horizontal, que tem como consequência dela aqui dentro ó, esse eixo azul, que é o de frente, e o eixo vermelho, que é esse lateral aqui também, né, na horizontal. E essa elipse daqui. Vamos construir ela, começar com ela. Então eu vou ligar aqui ao ponto de fuga, esse ponto de fuga. E vou ligar esses 2 pontos que eu encontrei agora nessas arestas ao ponto de fuga do lado esquerdo, do lado oposto. Quando eu liguei essas 2 linhas, ó, eu encontrei a metade dessa aresta aqui do fundo e a metade dessa outra aresta aqui. Quando eu ligar os 2 pontos, ou ligar um somente ao ponto de fuga, eu vou encontrar, né, essa linha aqui atrás. Se eu imaginar esse é o ponto de fuga, ele tem que coincidir com esse. Ó. Coincidiu. Então tá ok. Funcionou. Esse quadrado aqui é o primeiro quadrado que eu representei aqui. E neste quadrado eu vou trabalhar a elipse horizontal, círculo horizontal. Como é que eu vou fazer esse círculo? O mesmo processo desde a construção do cone, que o cone ele tem uma base circular e foi a primeira peça que a gente trabalhou de forma circular, né? Aprender a fazer o círculo tanto num quadrado regular como em perspectiva, que é o seguinte, eu vou ligar os vértices, ligo os vértices, acho o centro. Aí, esse centro aqui, eu vou ligar, como são 2 pontos de fuga, eu vou ligar ele tanto para o ponto de fuga da esquerda quanto para o ponto de fuga da direita. E com isso eu vou representar já 2 destes eixos que eu fiz com barbante aqui na minha representação com as argolas, né? Dos círculos da esfera com argola. Olha aí. Então tem esse eixo e esse eixo. Já vou fazer com lápis de cor. Desde o primeiro eu usei como frontal esse eixo azul. Então vou trabalhar já ele aqui, o azul. Esse aqui. Esse é o primeiro eixo, o eixo azul. E o outro horizontal, é esse daqui, é o vermelho, né? Esse que atravessa aqui. Então eu já tenho o eixo vermelho também. Se eu quiser fazer o eixo verde, eu já vou aproveitar. Né? Já começamos, vamos lá, centro do quadrado superior. Se eu ligar esse ponto a esse, eu já vou achar aqui embaixo também o outro centro. Basta ter só uma linha diagonal. Mas faço logo as 2 para me certificar. Mas só com uma, se eu ligar esse ponto aí, onde ele tocar aqui já é o centro. Já será o centro do quadrado inferior. Mas eu ligar também seria uma maneira mais assim, precisa, né? Esses 3 pontos eles devem estar alinhados. Ó, vamos ver se estão. Estão bons. Tá bom. Aqui, ó. Seria o eixo verde. Esse eixo vertical. Então, são os 3 eixos aí, ó. O eixo vertical é esse daqui. Vou deixar assim, para ficar fácil. Então, tem esse eixo vertical, o horizontal
e o outro horizontal que está de frente para a gente, né? Que é esse aqui. Deixa ela aqui no cantinho. Tomara que não atrapalhe. Então eu vou aqui. Tá andando, né, filhinha? Então fica aqui em cima. Não vai descer não. Ficar fora. Trabalhar primeiro o círculo nesse quadrado, que é o primeiro que eu fiz aqui dentro. Como é que faço o círculo? Eu vou usar esses pontos extremos, que é onde toca na esfera, mais 4 pontos que dividem essas metade de linhas em diagonal. Como é que eu faço? Existe um cálculo geométrico, mas aqui eu trabalhei com vocês a maneira mais artística de fazer, que é tentar dividir em 3 partes iguais qualquer metade dessa linha diagonal e colocar um pouquinho para fora. É um macete que tem. Se eu for usar uma linha dessa daqui, que está em perspectiva, o que é que acontece? Ó, é como se essa linha daqui estivesse assim de frente para mim. Essa daqui. Ela está assim de frente. Então, ela está em distorção, está em perspectiva. Eu não posso dividir exatamente as 3 partes iguais. Já essa outra linha daqui, ela está mais alinhada. Essa daqui, ó. Ela está mais alinhada à minha linha do nível do olhar. Então, quer dizer que ela está em melhor, assim, em visualização, melhor em verdadeira grandeza. Então eu posso dividir essa daqui em 3 partes iguais, como eu posso dividir essa daqui, levando em consideração a profundidade. Como é que eu faço? O primeiro pedaço lá do fundo tem que ser um pouco menor que o segundo, que é um pouco menor que o terceiro. A mesma coisa para cá. Ou ao contrário, esse primeiro pedaço descendo tem que ser maior do que o segundo pedaço, que é maior que esse terceiro pedaço. Também não tem problema nenhum. Eu vou dividir aqui do lado, que eu acho que é mais interessante. E aqui eu tenho uma percepção melhor, uma visão mais completa do que seria essa forma aqui, dividir em 3 partes, ó. 3 partes iguais, colocar um pouquinho para fora, e a partir desse ponto aqui eu quero trabalhar a curva para fazer a forma do círculo. Deixa eu ver se eu gostei dessa curva aqui. Talvez fosse um pouquinho só mais para cima. Essa é a representação do círculo vermelho. É o vermelho. Esse aqui, ó. Então, eu acho que ficou bom aqui, o ponto onde eu marquei, porque tudo é uma curva, né, gente? Eu tenho que realmente fazer ele ser uma curva perfeita. Eu tenho que perceber como uma curva perfeita. Pronto, aqui tá bom. Eu vou pegar esse ponto aqui, vou projetar ele aqui embaixo e nos outros 2 lados. Como é que eu faço? Ligo ele ao ponto de fuga, prolongo, eu já terei ele aqui em perspectiva. Olha aí, já tenho ele aqui em perspectiva. Vou ligar agora esses 2 pontos ao ponto de fuga da esquerda, e com isso eu projeto esses 2 pontos lá embaixo. Olha lá. Aqui e este outro aqui. Pronto. Já posso fazer meu círculo aqui usando todos esses 8 pontos. 1, 2, esses extremos do eixo azul. 3, 4, esses extremos do eixo vermelho. 5, 6, 7, 8. São esses pontos que dividem as diagonais. Então vamos lá, sempre com curva. 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 Curva aqui. Aqui. Eu já não gostei tanto. Eu acho que essa curva aqui seria um pouco mais fechada. Para vocês verem como até com material técnico a gente acaba errando aqui também. Ela é um pouco mais fechada. Bom, o entendimento, ok. A representação, mais ou menos. Mas o entendimento é mais importante, né? O conceito, o entendimento, aqui nesse caso não é importante. Um pouco mais de treino a gente vai acertando. Primeira elipse, a elipse horizontal, né? Essa daqui vermelha, ó, que tem em conjunto com ela os 2 eixos, o eixo azul e o eixo vermelho. Olha ela aí, ela está mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Vamos lá. Quero fazer agora um quadrado aqui na vertical, né? Um quadrado aqui. Eu vou partir logo desse ponto daqui, já funciona aqui para mim, ó. Uma paralela à linha vertical, paralela a essas linhas verticais aqui, ó. Já tenho um ponto aqui em cima, um ponto aqui embaixo. Se eu ligar esses pontos ao ponto de fuga, eu já tenho que coincidir com esse ponto aqui do meio, ó. É uma obrigação ele coincidir aqui, ó, com esse centro. Bom, chegou lá. Dividir aqui do outro lado. Embaixo a mesma coisa. Aqui o ponto. Prolongo. Tocou aqui, tocou aqui.
mais ou menos aqui, viu? Mais ou menos, mas vou acreditar. E quando eu ligar esse ponto daqui, este com este, ele tem que coincidir com esse aqui do meio. Vamos ver? Neste caso aí, chegou também perto, quase. Chegou perto, aqui, ó. Mais ou menos. Essa linha pontilhada. Esse pedaço do quadrado eu não vejo. Aqui em cima eu visualizo, aqui eu visualizo. Aqui também é pontilhado. Se alguém chegou aqui agora, tá olhando e disse assim, meu Deus, o cara vai fazer uma laranja. Tem que desenhar isso aqui? Não, não precisa desenhar isso aqui. Por favor, eu preciso que vocês entendam o que é a construção, para que quando vocês forem desenhar laranja, ou qualquer outra fruta, ou qualquer coisa que tenha esse formato esférico, que lembre esse formato esférico, vocês tenham a noção da estrutura do que é isso, viu? Por favor. Eu acho que eu vou fazer vocês desenharem isso aqui toda vez que for fazer algo que lembre a forma esférica. Com certeza que não. Tá, e agora eu vou dividir aqui duas diagonais, né? Esse quadrado aqui do centro. Vou dividir essa diagonal. Já tenho aqui os 4 pontos, né? Que são os eixos, já tenho. Faltam mais 4, que são esses que dividem a diagonal em 3 partes iguais. 1, 2, 3, claro que levando em consideração a distorção, né, perspectiva, esse primeiro pedaço ele já é um pouco maior que o segundo, que já é um pouco maior que o terceiro já é menor. Aí coloca um pouquinho para fora essa medida, então essa curva aqui, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, eu coloco um pouco para fora. Essa curva aqui, ela tem que passar por aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Será que essa curva vai estar interessante? Aqui. Tá bom. Tá bom. Então seria mais ou menos aqui. Essa aqui seria a elipse verde, né? É a verde. A azul estaria de frente. A azul seria essa aqui de frente. Isso mesmo, é verde. Então, ó, peraí, antes de fazer. Uma paralela linha vertical até trazer ela aqui embaixo. Esse ponto aqui embaixo. Então trouxe ela aqui e agora 2 linhas em paralelo ao ponto de fuga, as linhas horizontais, né? Linha horizontal tem ponto de fuga nesse caso. Então ligo o ponto de fuga, prolongo, acho ela aqui embaixo e novamente aqui ao ponto de fuga, prolongar ela aqui e vou encontrar ela aqui na frente. Aqui. Vou encontrar ela aqui, ó. Ela saiu daqui para cá. Pronto, agora só vai fazer o círculo. Será que vai ficar legal? Vamos ver. Sempre uma curva. Já não gostei dessa curva. Para mim seria mais ou menos isso aqui, ó. É porque às vezes, galera, às vezes é um erro milimétrico da régua já acabou com a... Ou essa medida minha, se ela não ficar totalmente alinhada, já fica ruim de representar a forma, né? A curva já não fica tão bem representada. Assim, aqui embaixo eu já gostei, já achei melhor. Será que aqui vai estar bem também? Sai daqui. Aqui eu já não gostei, ó. Já seria mais para dentro. Com certeza ela teria que vir aqui, ó. Ela não pode abrir assim desse jeito, ela vem sempre com a curva, né? Então, me perdoem, mas por mais que a gente use material técnico, eu vou entender se acontecer com vocês, nossa forma nem sempre sai totalmente correta. Aqui eu gostei. Aqui tá bom. Então seria isso aqui, ó. Essa forma dessa elipse, né, vertical que passa assim no centro desse cubo. Seria mais ou menos essa representação. Falta só mais um agora. Aqui vai estar de frente aqui, assim. Acho que para não embolar muito, eu vou dar uma aliviada aqui dentro nessas linhas, para não embolar muito aqui. A representação do próximo quadrado. Diminuir um pouquinho. Para não ficar tão embolado aqui. Acho que melhorou, ele vai estar aqui. Né? Tirar um pouquinho essas linhas. Vamos ver se eu consigo. Bom, já tenho esse ponto aqui, ó. Eu quero fazer um quadrado agora atravessando assim. É como se eu pegasse esse quadrado aqui lateral e empurrasse ele até o meio. Um novo quadrado. Eu já tenho esse ponto aqui que é o eixo.
Vou fazer uma paralela à linha vertical, né, paralela aqui, ó, até tocar aqui em cima e embaixo, esses dois pontos. Vou ligar esses dois pontos ao ponto de fuga. Olha lá. Aqui e aqui. E com isso eu tenho mais dois pontos aqui. Vou conectar eles, ó. Esse de baixo com o de cima. Ele, por consequência, já tem a obrigação de tocar no oposto a esse eixo aqui, ó. Funcionou. Olha lá, chegou aqui nele. Beleza, então neste quadrado aqui eu tenho que trabalhar uma nova elipse. Então eu vou ligar aqui os vértices, as diagonais, né, esses vértices opostos, com linhas em diagonal. Vou dividir essa diagonal em três partes iguais, levando em consideração a distorção, né? Aqui mesmo esse pedaço aqui que está bem alongado. O primeiro pedaço tem que ser um pouco menor que o segundo, que é um pouco menor que o terceiro. Coloco um pouco para fora o ponto, e esse ponto aqui eu vou trabalhar a elipse. Deixa eu ver se eu acho que vai ficar legal aqui. A curva. Tá bom. Tá bom, aparentemente tá bom. Vamos subir aqui, ó, uma paralela à linha vertical. Até tocar lá em cima, nessa linha. Aqui. Tocou aqui. Vou ligar esses dois pontos ao ponto de fuga, né? Tô pensando só nesse quadrado aqui, ó. Vou ligar esse ponto aqui ao ponto de fuga. Assim é melhor. Já acho ele mesmo aqui atrás. E aqui embaixo também. Eu achei ele aqui. E agora fazer a elipse azul, né? Que seria essa daqui, ó. A que tá frontal para mim. Eu tenho essa aqui vermelha, tenho essa aqui verde e tenho essa aqui que é azul. Vou ver se eu pinto com uma tinta melhor essa. Eu pintei com piloto ali, não ficou tão legal não. Então, vamos lá. Aqui é azul. Ele vai subir aqui, fechando, vem para cá. Esse ponto aqui em cima. Sobe aqui, passa aqui por trás, ó. Desce aqui. Vem, toca aqui, vem aqui. Ficou boa a representação. Ficou assim, já gostei, já tá melhor do que as outras. Não parece estar correto, mas eu acho que já ficou melhor. Tá, o que é que eu vou fazer aqui agora? Ó? Temos aqui já as três elipses. Vamos tentar representar o círculo, porque a esfera, no final das contas, ela sempre será um círculo, né? Então, vamos fazer esse círculo aí. Vou imaginar aqui, ó, que o extremo de onde uma base aqui, ó, vai tocar aqui um extremo. Então esse é o ponto para começar a fazer uma curva aqui. Em cima, qual o ponto máximo aqui de distorção? Acho que os dois pontos aqui, tanto aqui quanto aqui. Aqui na lateral seria esse, e aqui embaixo seria esse e esse. Deveria estar pegando outro também, viu? Deveria pegar nesse outro aqui, mas... Tá, vamos lá. Se eu imaginar uma curva agora, que é a esfera ela tem que tocar aqui, tem que tocar aqui. Porque quando a gente fizer isso aqui, ó, a gente vai ter a certeza do que é que está visível na nossa representação e o que não está visível. O que é que está para frente dessa representação da forma esférica e o que está para o fundo, que não conseguimos visualizar. Deveria tocar aqui, ó. Aí já é um problema aqui, ó. Essa linha minha ficou muito curta. É porque essa forma ficou também um pouco distorcida demais, né? Eu deveria imaginar o ponto mais distante. Ficou um oval, ele deveria tocar aqui, ó. Um oval. Galera, não fique triste, acontece. Eu ainda vou conseguir fazer uma esfera bonitinha aqui para vocês. Esse ponto deveria tocar aqui, ó. Mas então, vamos fazer de conta que eu consegui acertar isso aqui e que essa forma oval é uma esfera. Ok? O que é que está na nossa frente e o que não está na nossa frente? Que ele tocou aqui, ó. Esse agora ficou mais claro de
essa tá melhor para representar do que a outra, apesar de estar com essa distorção. Eu sinto que ela tá melhor para representar. Por quê? Ó, vamos lá. Esse eixo aqui, ele atravessa a esfera ao centro e vai até o outro lado, correto? Tá, esse ponto aqui ele é visível, ele está na nossa frente, ó. Vou fazer um círculo aqui ao redor dele aqui, ó. É visível. Tudo que está saindo dele aqui, ó, é visível. Até tocar nessa área extrema da esfera. Então esse ponto aqui é visível, tudo isso aqui é visível, ó, até chegar aqui. Tudo que está aqui atrás não é. Eu vou fazer pontilhado aqui, ó, só para facilitar o nosso entendimento. Eu já sei que toda essa linha vermelha, ela deveria ser pontilhada. Toda ela aqui atrás deveria ser pontilhada. Eu vou apagar assim para tentar acertar essa representação. Então aqui, ó, pontilhada, 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 pontilhada. Porque ela está por trás. Ok? Vamos a esse aqui, o eixo azul. Esse aqui que está aqui na frente, ó. Isso aqui é visível e esse pedaço aqui está atrás, ó. O final do eixo está no fundo. Então esse pedaço aqui está pontilhado porque eu não vejo. Esse está na frente, é visível para mim. Então tudo que está aqui na frente desse círculo, ó, saindo dele aqui, é visível. Passou para trás, já deixa de ser visível. Então eu vou cortar isso aqui. Esse azul aqui atrás, ele já é pontilhado. Aqui, ó, pontilhado, 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 pontilhado. Aqui na frente é visível. Pontilhado. E o verde, a mesma coisa, ó, saindo daqui. Aqui em cima não é visível, aqui em cima está na frente para mim, ó. Como a peça está abaixo do meu nível do olhar, eu consigo ver um pouquinho dele em cima, não consigo ver embaixo. Por mais que esteja próximo, ele girou aqui, ó, a elipse, você consegue visualizar ela assim. Então a parte de cima já desceu, essa daqui ela já subiu, o mesmo tanto. Então isso aqui para mim é visível, né? Posso fazer uma bolinha aqui preenchida. Essa daqui já é pontilhada, está embaixo. Então, ou seja, tudo que está aqui atrás, né? Então tem que coincidir. Veja, esse azul aqui que é pontilhado coincide com esse verde pontilhado, coincide com o vermelho pontilhado, azul pontilhado. Estão percebendo que é uma estrutura lógica. Se o lado que é pontilhado sempre vai estar coincidindo, ó, com as linhas pontilhadas. E as que são preenchidas sempre estarão coincidindo com as linhas preenchidas. Essa daqui mesmo é preenchida. Beleza? Olha aí. Então seria exatamente isso aqui. Ok? Vamos supor, isso aqui não é aula de exercício, né? Mas só para fazer aqui uma representação. Imagine que eu tenho um círculo e eu represento essas curvas. Então essa curva aqui está na minha frente. Aqui atrás tem uma outra curva. Essa outra curva está aqui. Veja que ela não é totalmente vertical, ela tem uma inclinação. Eu fiz ela vertical aqui por força do hábito. Mas veja que ela tem inclinação. Por que ela tem inclinação? Porque essa vermelha também está inclinada. A vermelha desceu aqui. Ó. Ela já tem uma inclinação aqui. Subiu aqui do outro lado. E essa daqui, a lateral, né? Também ela tem uma leve curva aqui. Vai voltar aqui em cima. Vai passar por aqui por trás. Pronto. Imaginem aqui, ó, que eu quero representar uma forma humana, uma forma de representação humana. Então, eu posso usar isso aqui como um parâmetro, né, que eu falei da outra aula, um parâmetro de base da sobrancelha, né? Embaixo disso eu teria a representação dos olhos, né, aqui embaixo. Então seria aqui assim, ó, essa cavidade dos olhos. Aí aqui eu tenho osso, aqui também eu tenho isso aqui, ó. Pode usar como uma forma realmente arredondada. Aqui eu tenho osso, aqui também tenho osso. Aqui eu tenho, já que é para baixo, né, tem o olho, tem o nariz, então tem uma representação aqui, ó, de uma estrutura para frente dos ossos. Aqui eu teria outras medidas para facilitar essa construção. Teria outras medidas aqui. E em cima disso aqui, ó, eu trabalharia toda o restante da construção dessa forma.
vejam que é só o entendimento. Eu estou trabalhando somente com o entendimento. A representação da construção, porque eu usei como parâmetro a forma geométrica e consigo associar a essa forma a representação que eu quero fazer. E aqui eu tenho a estrutura da mandíbula, né? Tem o maxilar, tem o zigomático, tem o restante do crânio. Aqui eu estou fazendo de qualquer jeito, viu, galera? Não é minha intenção aqui representar agora a forma geométrica da estrutura óssea, mas percebam que como fica mais fácil entendendo isso aqui, associar a algo que eu queira fazer e representar. Tudo certo? Então eu vou fazer os exercícios e eu espero que tenha ajudado, né, a representação e que vocês tenham entendido que é importante o conceito, ok? Quem gostou, curte, comenta e compartilha e até a próxima aula. Valeu!